Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui novamente pelo Grupo União Espírita Nosso Lar, levando mais uma reflexão do nosso querido irmão Aldo, que sempre prepara com todo amor, com todo carinho. Que Jesus possa abençoar tanto a ele como toda a sua família. Somos muito gratos, pelo seu amor, pelo seu carinho. E antes de iniciar a sua reflexão, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade que está nesse momento presente entre nós, nos trazendo a paz, a harmonia. Que possamos sentir Jesus mais forte em nosso coração, emanando todo o seu amor, toda a sua energia, que essa energia cai sobre o nosso corpo físico e espiritual, que essa energia vem renovar as nossas células, os nossos pensamentos, para que tenhamos cada vez mais no nosso dia a dia, mais amor a semear, mais carinho, que possamos todos os dias aumentar a nossa fé em Deus, em Jesus, confiar que dias sempre virão cada vez melhores. Então, meus amigos, a partir de agora, com esse sentimento de amor, de paz, tranquilidade, vamos ouvir o nosso querido irmão Aldo. Que Jesus abençoe a todos vocês com muito amor, com muita paz e muito carinho. Até a próxima semana. E agora chamamos o Aldo. Que assim seja. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje eu trago para nossa reflexão falar um pouquinho sobre as riquezas materiais. Do entendimento, irmãos, do benefício das riquezas e quantos frutos que ela pode produzir, se aplicada em equilíbrio e adequadamente. Nós vamos começar a refletir sobre isso entendendo uma mensagem de Jesus que diz assim: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Amigos, nós não podemos interpretar essa mensagem ao pé da letra. Jesus usava muitos simbolismos, não é? Porque se a gente interpretar que agulha, buraco da agulha, é a agulha que nós conhecemos de costura, o que Jesus estaria dizendo com isso? Que todos os ricos estão condenados. Concorda comigo que é impossível um camelo passar pelo buraco de uma agulha? Mas nós devemos entender agulha naquela época, quando se tinha as cidades e as cidades eram protegidas por muros, e aonde geralmente o acesso principal era aquela porta grande por onde entrava as caravanas, as carroças, os animais. E quando se dava geralmente uma certa época, uma certa hora da noite, aquelas portas principais elas eram cerradas. E aqueles viajantes, aquelas caravanas que chegavam do deserto carregado de mercadorias em cima dos camelos, não tinham mais acesso à cidade pela porta principal. E a única maneira de entrar era por portões bem pequenos, estreitos e baixos, que eram chamados de agulhas. Então devemos entender como agulha como uma porta estreita, de difícil acesso para alguém que tem um animal carregado de mercadorias. O que os viajantes naquela época tinham que fazer? Para poder passar por aquela porta estreita e adentrar a cidade, eles tinham que descarregar o camelo, tirar toda a mercadoria,
tentar abaixar o animal para que ele passasse curvado para aquele buraco da agulha, para aquela porta estreita. Ou seja, não é uma tarefa das mais fáceis, é uma tarefa que dá trabalho. Porque depois de passar o animal, você tem que recarregar toda a mercadoria em cima do animal. Então verifica que Jesus não está condenando as pessoas ricas. Ele está dizendo da dificuldade maiores que a riqueza em excesso ela traz para a nossa evolução espiritual. E a literatura espírita, ela está cheia de fatos, de ensinamentos a respeito disso. Kardec, no Livro dos Espíritos, das questões, a partir das questões 815 até mais ou menos aí as questões 900, 902, Kardec, faz perguntas aos espíritos sobre as riquezas. Uma delas é assim, qual dessas duas provas é mais perigosa para o homem? A da miséria ou da riqueza? E os espíritos respondem, tanto uma como a outra. A miséria provoca lamentação contra a providência divina. A riqueza leva a todos os excessos e possui maiores tentações. Outra pergunta de Kardec. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Eles respondem, e justamente o que nem sempre faz, torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna, olha isso, e julga não ter o bastante para si mesmo. E aí Kardec vai fazer algumas considerações a respeito disso. Ele coloca aqui, a posição elevada no mundo e a autoridade sempre são semelhantes provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais um homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre, apresenta lições para o pobre pela resignação e apresenta lições para o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse, em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, ou seja, por uma porta estreita, do que um rico entrar nos reinos dos céus. Ele não estava condenando os ricos. Estava dizendo que a riqueza ela traz mais dificuldades, mais tentações, mais possibilidades de desvios na trajetória, irmãos, que nós devemos percorrer. E a literatura espírita nos explica que não é fácil trabalhar com isso, mas um dos caracteres do homem de bem, olha só, se Deus lhe deu o poder e a riqueza, esse homem de bem, ele olha essas coisas como um depósito no qual deve usar para o bem. E disso ele não se envaidece, porque sabe que da mesma maneira que Deus colocou isto à sua disposição, ele também pode retirá-los. Então, o homem de bem, quando tem a riqueza, e não é condenável, irmãos, ter riqueza, não é condenável você ter bens materiais, não é condenável que você consiga ter uma vida material digna, não é condenável. Quando você aplica isso que você tem
em excesso também para o bem dos outros. Quando essa riqueza também ela é conseguida sem prejuízo aos outros, sem a morte de ninguém, sem tirar daquele, né, daquele que tem, quando não foi conseguida às custas da corrupção também. E a próxima pergunta de Kardec é justamente a respeito um pouquinho disso. Ele pergunta assim: os filhos os herdeiros de uma riqueza material conseguidas por meios maléficos. Então, através de um roubo, provocou a morte de alguém, ou tirou daquele que pouco tinha para simplesmente aumentar os cofres da corrupção, que a gente tanto vê. Ele pergunta: os herdeiros dessa riqueza maléfica são responsáveis por isso? Então, se eu herdo dos meus pais uma herança que eles conseguiram dessa maneira ilícita, eu sou responsável por isso? Olha a resposta que eles dão. Sem dúvida que eles não são responsáveis, não são, pelo mal que os outros tenham feito. Tanto mais que podem até ignorar, não ficar sabendo como é que essa fortuna foi conseguida. Mas eles colocam assim: mas se os herdeiros ficam sabendo que essa fortuna foi ocasionada por uma injustiça que se fez aos outros, eles podem tentar sanar, diminuir essas causas, né, esses malefícios que foram cometidos, procurando refazer, procurando, né, acabar, diminuir a injustiça que foi feita com aqueles aonde a fortuna foi conseguida de maneira ilícita. Kardec pergunta assim: se dois homens ricos, só que um nasceu na opulência, jamais conheceu uma necessidade, então ele ganhou essa riqueza de herança. O outro deve a sua fortuna ao seu próprio trabalho. E todos os dois a empregam exclusivamente à satisfação própria. Kardec pergunta: qual deles é o mais culpado? Então os dois têm a riqueza, mas só usam para si mesmo. A riqueza não é transformada em benefício do próximo. Um nasceu herança, rico, o outro nasceu pobre, mas construiu a riqueza. Kardec pergunta qual deles é mais culpado. O que você acha, irmão? Aí a resposta é: o que conheceu o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer. Conhece a dor do outro e não alivia. Mas como geralmente acontece, ele não lembra que ele passou pelas mesmas necessidades. Outra pergunta: aquele que acumula sem cessar e sem beneficiar a ninguém, terá uma desculpa válida ao dizer que está juntando para deixar para os herdeiros? Resposta: é um compromisso de má consciência. Gente, eu posso, né, deixar uma condição digna para os meus filhos continuarem a vida, né, de uma maneira digna, e mesmo assim repartir para aqueles que precisam, fazendo a caridade. Kardec pergunta: é repreensível cobiçar a riqueza com o desejo de praticar o bem? Tipo assim, irmão, a gente pensa assim algumas vezes, né, quando a Mega Sena está acumulada. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou abrir novos centros espíritas, reformar igrejas, eu vou construir creche, eu quero distribuir para os pobres, né? Aquela história de ficar rico, mas a gente quer fazer o bem, então é como se estivesse validando, né? Mas a gente pensa assim, mas também eu vou dar uma viajada, comprar uma casa melhor, tal, né? Aí olha a resposta. O sentimento é louvável, sem dúvida, quando puro. Mas esse desejo é sempre bastante desinteressado? Não trará oculta uma segunda intenção pessoal? A primeira pessoa a quem se deseja fazer o bem não será muitas vezes a nossa pessoa? E, gente, olha,
essa história da riqueza, do camelo da porta da agulha, quando Jesus ensinou isso, os próprios apóstolos não conseguiram entender essa mensagem que Jesus tentou transmitir. Muitos apóstolos, muitos seus amigos mais próximos, achavam que o evangelho do Cristo veio condenar as pessoas ricas, não é? E Jesus, como ele nunca perdeu a oportunidade de esclarecer, tem uma passagem no livro Boa Nova, psicografia do Chico, que traz muito claramente essa situação da riqueza para nós. Convido os amigos que tiverem possibilidade de ler esse livro. Então, assim, muitos dos discípulos de Jesus, não conseguiram compreender de imediato explicações sobre o Mestre e sobre as riquezas. Levaram, não entenderam o que Jesus queria dizer. Tadeu falava que todos deveriam doar suas riquezas materiais. Filipe dizia que ninguém deveria possuir mais que uma camisa. Levi dizia que muitos mendigos não precisavam e usavam uma mendicância como meio de vida. E que, portanto, a gente deveria pensar 2 vezes ao ajudar todos aqueles que pediam. E quase todos eles acreditavam que os ricos estariam condenados por suas riquezas. Lembra? Mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. E Jesus acompanhava aquele debate, sem dar opinião, esperando uma oportunidade para os novos esclarecimentos. Em uma de suas pregações, um chefe de um vilarejo chamado Zaqueu, um homem rico, enérgico, era, porém, baixinho, pequena estatura, que tanto assim que ele queria satisfazer, de ver Jesus nas suas pregações, e como a multidão era muito grande, ele subiu numa árvore, numa figueira, e lá de cima ele tentava ouvir Jesus, ver Jesus. Jesus, olhando aquela cena, se aproxima da árvore e pede para Zaqueu descer, porque naquele dia ele iria pousar e comer na casa de Zaqueu. Zaqueu, cheio de alegria, abraça Jesus. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento as suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos seus discípulos. Filipe dizia: não se tratava Zaqueu de um homem rico que deveria ser condenado? Simão Pedro refletia como justificar tudo aquilo se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei. Chegando na casa de Zaqueu, Zaqueu manda servir uma refeição a todo o povo em sinal da alegria que sentia. E durante as conversas, Zaqueu comenta com Jesus: Senhor, é verdade que eu tenho sido observado como um homem de vida reprovável. Mas desde muitos anos eu venho procurando empregar o meu dinheiro de modo que represente benefício para todos que me rodeiam na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar os meus trabalhos. Em meus trabalhos, o indispensável recurso para a vida. Jesus, cheio de bondade, murmurou: abençoado seja o teu esforço, Zaqueu. E Zaqueu continua: os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. E Jesus comenta: fico muito feliz, Zaqueu, porque todos nós somos servos de nosso Pai.
Zaqueu, que foram tantas vezes injustamente acusado, experimentou tamanha satisfação, porque as palavras de Jesus eram uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado por aquele momento, levantou-se estendendo as mãos ao Cristo. Alegremente exclamou: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria, que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho prejudicado alguém, eu vou indenizá-lo 4 vezes. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Nisto, irmão, os apóstolos tinham os mais diversos pensamentos a respeito do tratamento que Jesus estava dando a um homem rico, confessadamente publicano e pecador. As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que eles não foram se hospedar em uma casa humilde ao invés daquele palacete? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo da riqueza? Jesus, percebendo o que se passava na mente dos seus amigos, aproveitou a oportunidade do esclarecimento. Amigos, acreditais por acaso que o evangelho ele tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual é a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia? Ou que socorre as necessidades de uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem a sua possibilidade no cofre da ambição e do egoísmo. E por muitas vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se da sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos seus auxiliares de esforços a continuação da sua própria família. Esses últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Por acaso os ricos também não são os nossos irmãos? Qual tem a maior preocupação e responsabilidade? O mendigo, a não ser da sua própria manutenção? Ou o pai, carregado de filhinhos, a lhe pedir o pão? Sim, amigos, ditosos que repartem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades, seus recursos, aos movimentos da vida, ciente do que o homem é um grande necessitado e que sabem servirem assim, servir a Deus com as riquezas que lhes forem confiadas. Zaqueu, maravilhado, pediu para que todos entrassem e que todos os servos festejassem com eles esse momento. Nesse clima, Jesus partiu o pão e contou a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela foi ensinada por Jesus na casa de Zaqueu. Jesus conta assim: um
homem queria viajar, chamou os seus empregados, seus servos, e lhe entregou os seus bens. Deu a um 5 talentos, vamos interpretar aqui os talentos inicialmente como moedas, a outro deu 2 talentos, e a outro deu apenas um único talento. E partiu logo. E Jesus entregou esses talentos segundo a capacidade de cada um dos servos, segundo o momento de cada um deles. Aquele servo que recebeu os 5 talentos foi e passou a negociar com eles e ganhou mais 5. O outro que recebeu 2 também trabalhou e multiplicou. Aqueles 2 ganhou mais 2, virando 4. Mas aquele que havia recebido somente 1 talento, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro ali. E passou muito tempo, o senhor voltou, chamou os seus empregados e pediu as contas, dos talentos que haviam dado. E chegou aquele que havia 5 e apresentou-lhes mais 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me deste 5, trabalhei, lucrei, aqui tem mais 5. E o Senhor disse: muito bem, foi um servo muito bom e fiel. Já que você foi fiel nas poucas coisas, vou te dar mais. Vou te dar a administração das grandes coisas. Festeje comigo. Aí aproximou o outro que tinha ganhado, que recebeu 2, chegou e disse: Senhor, tu me entregasse 2, eu também negociei, trabalhei um pouco, ganhei mais 2. Está aqui os 4. E o Senhor lhe disse: muito bom, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, vou te dar a administração de coisas maiores. Vem festejar comigo. E chegando também, aquele que havia recebido 1 talento, disse assim: Senhor, seis que é um homem que tem uma rica condição. E eu fiquei com medo de perder o seu talento, cavei um buraco e escondi. Eu estou te devolvendo aqui o teu talento. E o Senhor disse: servo mau e preguiçoso. Mau e preguiçoso. Já que não conseguiste, não quisestes trabalhar com esse talento, você deveria pelo menos ter dado esse dinheiro aos banqueiros e que quando eu retornasse, pelo menos o juro eu receberia desse dinheiro. E ele continuou: tirai-lhe, pois o talento, e vou dar para aquele que tem 10. Vou tirar esse teu talento e vou dar para aquele que tem 10. Porque a todo que tem e sabe trabalhar com isso, será dado mais em abundância. E aquele que não tem, que não quer trabalhar com esses talentos, será retirado aquele que pouco tem. E o servo inútil ficará à colheita da sua própria preguiça. E Jesus, pousando eternecido e generoso olhar sobre Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Irmãos, como que nós podemos expandir isso para tantas coisas? Não somente para as riquezas materiais, mas para os talentos morais que nós recebemos. Esse capítulo, Jesus não estava falando simplesmente das riquezas materiais, não estava falando somente do dinheiro. Esse capítulo não é somente para aquele que tem posses materiais, é mesmo para aquele que está lutando com dificuldade para as posses materiais, para a sobrevivência,
mas tem muitos talentos, é rico no seu íntimo, na sua moral. Porque, irmão, se eu tenho o talento da inteligência, que eu auxilie os que precisem de instrução. Se eu tenho o talento da paciência, que eu aplique esse dom com aqueles que exigem de mim mais paciência. Se eu tenho o talento da caridade, que eu estenda a mão aos que necessitem. Porque, amigos, quando desencarnarmos, quem pedirá conta dos talentos? Quando nós desencarnarmos, lá, ó, plano espiritual, quem é o dono dos talentos? Quem que é o senhor dos talentos? Quem que vai pedir? Quem vai pedir as contas dos talentos que nós recebemos? Quem? Jesus? Deus vai pedir? Não, irmão. A nossa própria consciência. Ela é o dono dos talentos, que nos pedirá contas do que fizemos com os recursos materiais e morais que nos foram dados nessa reencarnação. Podemos ter remorsos no plano espiritual por não ter multiplicado os talentos que recebemos. Nossa, poderia ter feito, eu tinha condições, eu reencarnei com esse objetivo, eu assumi esse compromisso, mas não fiz. E como Jesus ensinou, talvez nós não sejamos merecedores nas próximas reencarnações de voltarmos com tantos talentos, porque não soubemos trabalhar nem com o pouco que recebemos. A quem mais tem, mais será dado. E aquele que pouco tem, poderá ser retirado. O pouco que tem. No plano espiritual, amigos, a nossa consciência vai nos exigir o acerto de contas. Porque a máscara cai. Aquelas riquezas que nós era tudo ilusão, não era meu carro não veio, minha fortuna não veio comigo. Vai ser muito, a consciência vai cair, a ficha de não era para acumular só para mim. Tive a oportunidade de fazer o bem que construiu o meu tesouro íntimo, e posso chegar no plano espiritual como um dos mais pobres, emocionalmente, espiritualmente, e tendo sido um dos mais ricos na matéria. As riquezas podem aliviar muito a miséria, a fome, preservar do frio, dar asilo ao abandonado. A principal, Evangelho segundo o Espiritismo nos conta que, no entanto, o principal uso da riqueza é prevenir a miséria. Eis a missão das grandes fortunas, proporcionando trabalhos de toda espécie, pois o trabalho desenvolve a inteligência, exalta a dignidade do homem, podendo ele mesmo dizer que ganhou o seu próprio pão. Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: dai esmola quando necessário, mas o quanto possível, convertê-a em salário. Em salário. Porque muitas vezes a esmola, ela humilha. Não que seja a nossa intenção. Muitas vezes a pessoa que recebe se vê na condição, de ter que sobreviver e não está tendo a oportunidade de buscar o seu próprio sustento. Enquanto que quando nós proporcionamos a funcionários, empregados e a tantos as condições daquela própria pessoa, buscar o seu próprio pão de maneira digna, de maneira honesta, é a caridade bem melhor do que a caridade da esmola. No Evangelho segundo o Espiritismo continua:
vós que possuís recursos e empregardes segundo a vontade do Senhor, vosso próprio coração será o primeiro a beneficiar-se nesta fonte benfazeja, e tereis nessa vida os gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísmo que deixam o coração vazio. Irmãos, olha como pode ser abençoado o dinheiro, as riquezas, quanto bem pode proporcionar, quando aplicado para com todos. Ninguém está pedindo para que você dê todo o seu bem, todo o seu dinheiro, suas riquezas para os outros. O que essa mensagem nos passa é que nós não pensamos somente em nós e que nós possamos auxiliar também tantos e tantos que estão ao nosso lado. E veja, não somente com a matéria, mas também com os nossos talentos morais, de poder ouvir alguém que necessita de um conselho, de poder estender a mão, de poder doar o seu tempo para o crescimento do outro, para auxiliar o irmão. Não esqueçamos, amigo, que a semeadura, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória, tanto para o bem quanto para o mal. O pouco dos talentos que estamos cultivando hoje na vida de outras pessoas podem futuramente multiplicar-se em frutos para nós mesmos e para tantos outros. Não é preciso ter muito para multiplicar os talentos. Mẹป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะ Muối, cao lẩu. Chọn, này là gấp, này. ป๊า จัดไป อ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร